Tá, então vamos lá. Falar um pouquinho do Vygotsky. O que vocês lembram dele, basicamente? Ouviu falar das zonas de desenvolvimento, pensamento e linguagem? É bom retomar tudo? Olha, eu lembro um pouquinho, acho que foi até por causa da dúvida de ontem, né, que eu tinha, mas daquela parte lá da relação entre ele e o materialismo, né? Aham. Ah, então a Pouca parte coisa das do zonas de materialismo. desenvolvimento, pouca coisa. Eu acho que precisava de uma revisãozinha. Tá. Mas então, para você está claro a relação com o materialismo. Vamos lá. Bom, ele nasceu no final do século XIX, 1896, morre em 1934. É importante para saber acerca da teoria dele que ele sofria de tuberculose. Então, ele escreve de maneira bem complicada da gente entender, bastante complicada. Uma das preocupações do Vygotsky foi entender a relação entre pensamento e linguagem. Tanto que ele tem duas obras grandes aí sobre a construção de pensamento e linguagem. E eu acho que já dá para a gente começar a fazer uma relação entre esses dois temas. Para Vygotsky, não tem como ter o pensamento sem o desenvolvimento da linguagem. Então, para eu pensar alguma coisa e contar para vocês, para falar aquilo que eu estou pensando, ou mesmo para articular na minha mente, eu preciso de uma linguagem. Não sei se vocês conseguem entender. Quando eu estou sozinho estudando, por exemplo, ou aprendendo qualquer coisa do mundo, eu transformo esse aprendizado em palavras, uma espécie de linguagem. Dá para entender essa questão? O professor consegue dar uma repetida, deu uma picotada? Imagine o seguinte: relação pensamento e linguagem. Quando eu aprendo as experiências do mundo, de certa maneira, existem alguns elementos que me permitem construir o pensamento. Eu tenho as experiências e vou construindo. Ainda que eu não fale para vocês sobre esse pensamento, por exemplo, deixa eu dar um exemplo na leitura de autores que é mais fácil. Li o fulano de tal. Para eu entender esse autor, para eu poder falar para vocês, eu preciso ter uma linguagem que organiza mentalmente aquilo que eu vou dizer. Não sei se você ficou mais claro agora. Ali na minha mente existem processos que são traduzidos em linguagem, que é essa fala que eu tenho, que o Vygotsky chama de fala interna. Por meio dessa fala interna, eu consigo comunicar, aprender e passar adiante o meu aprendizado. Esse é semelhante à fala anterior da aula passada, né? Isso, justamente, que a questão da fala interior é uma questão do Vygotsky que nós estávamos conversando. Né? Que nós precisamos ter aquilo na mente, nós precisamos processar esses elementos. O Vygotsky, conforme eu comentei com vocês brevemente ontem, ele estuda a influência do meio na formação do indivíduo. E ele vai dizer que o meio afeta e afeta muito a nossa educação. Por exemplo, quando eu falo em perspectiva de vida, em sonhos, sabe quando nós projetamos sonhos para o futuro, hábito, maneira de vestir, maneira de comer? Então, tudo isso afeta a forma como nós compreendemos, como nós aprendemos. Ele é o teórico da psicologia social, da psicologia cultural. Ou seja, nós somos formados pelo meio. E o objetivo dessa formação não é apenas aprender com o meio, mas transformar o meio também, né? De maneira a melhorar coletivamente sempre. Até aí dá para entender? Tranquilo. Aí ele vai lá na raiz do nascimento do ser humano, ele estuda também a questão da inteligência, a questão do conhecimento, como se perfaz. E fazendo teste com crianças, ele percebe que as crianças que eram mais estimuladas, esse teste é muito semelhante com o de Piaget, as crianças mais estimuladas se desenvolviam mais rapidamente. Ele está no contexto da União Soviética. O pessoal mais da região central na União Soviética avançava 2, 3 anos em relação a regiões mais periféricas que não tinham o mesmo incentivo. Então ele já começa daí. Interpretando acerca do nascimento, da inteligência, como o ser se relaciona com o mundo, o Vygotsky chega na conclusão de que o ser humano, quando nasce,
ele também não percebe cor, não percebe realidade, não percebe nenhuma forma primária que nós temos hoje. Que tipo de forma primária que eu posso citar hoje? A classificação em cores, classificação em formas, classificação em tamanhos. Então, para Vygotsky, a criança ali, recém-nascida, ela se confunde com o mundo. É a mesma concepção de Piaget, eles estão trabalhando muito juntos nesses aspectos. Não sei se ficou clara essa questão da criança para vocês. Deu para Opa, entender? me escutam aqui por esse meio? Sim. Opa, então beleza. Queria algum exemplo um pouquinho mais prático, professor, porque eu sempre preciso dos exemplos um pouco mais práticos para conseguir compreender melhor. Tá. O mundo atômico, como nós conhecemos hoje, ele está tudo unido. Minha mão unida com o celular, os átomos estão se tocando continuamente. Mas não é essa a noção que o Vigor está trabalhando. Eu, para olhar no celular, para olhar o Luigi, para olhar as imagens aqui, eu vejo formas que colocam limite. Eu estou vendo um celular retangular, estou vendo um apoio de celular de um formato, cores que separam um objeto e outro. Eu consigo ver uma distância entre minha mão, a garrafa, a xícara que está aqui na minha frente, porque eu sou capaz de separar cores, formas e estabelecer o limite entre um objeto e outro, entre uma pessoa e outro, entre o meu óculos e o celular. Eu vejo distâncias, eu percebo tudo isso. A criança, no início, ela não tem essa percepção. É um todo indivisível. Ficou mais claro, Luigi? Agora sim, agora eu consegui entender. Não faz essa divisão, essa distinção e classificação de objetos, né? Isso. Que parece automático para nós, mas não é nada automático. Você precisa, se você olhar uma figura confusa, se você não for capaz de estipular, ó, aqui começa isso, aqui termina aquilo, não tem como você identificar aquela figura. E aí nós podemos pegar, por exemplo, uma imagem das Gestalt, sabe aquelas figuras confusas, que tem duas, três figuras dentro uma da outra? A dificuldade que você tem para entender se está vendo um velho, está vendo um mexicano. Então, essas questões estão presentes na criança, porque ela não tem essa capacidade de separar em formas, em cores, de definir aquilo que é, aquilo que não é, quando ela nasce. Tranquilo? Tranquilo. Essa forma, a primeira forma que a criança, então, tem acesso ao conhecimento, ele chama de pensamento sincrético. O que é uma síncrese? É uma bagunça no qual você não consegue ordenar, você não sabe o que é isso, o que é aquilo. Então, o Vygotsky trabalha com três formas de pensamento. A criança, no início, ela trabalha através do pensamento sincrético. Quem entrou depois, vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu comecei a falar do Vygotsky, falei um pouquinho rapidamente de como o meio afeta a pessoa, e agora estou falando das três formas de pensamento que o autor definiu na teoria dele. Estou falando do pensamento sincrético, que é quando a criança é incapaz de saber as formas, saber as cores, e para ela o mundo inteiro é uma coisa só. Tranquilo? Todo mundo está conseguindo me acompanhar? Sim, professor. Boa noite. Consegui chegar agora aqui, acabei de ligar aqui, meu notebook estava demorando, eu peguei pelo celular, mas tá tranquilo aí. Tô pegando. Então, essa é a primeira forma, pensamento sincrético em Vygotsky. Todo mundo tem essa noção, né? Tranquilo? Sigamos. Sim. A segunda forma é quando a criança começa a perceber alguns fatores primários. Ela começa a perceber formas básicas, como a forma desse controle, como a forma dessa xícara, uma cor. Ela vai isolar uma ou outra característica dos objetos. Só que ela não é capaz de agir racionalmente sobre esse objeto ainda. Por exemplo, você dá um ursinho que ela gosta, o ursinho é da cor amarelo. Ela vai pedir qualquer objeto que lembra a cor amarela. Às vezes ela pediu uma coisa que não tem nada a ver. Você pergunta, por que aquela criança está pedindo isso? Qual que é a ideia dessa criança? E aí ela, na verdade, ela não é capaz de identificar os objetos, mas ela lembra de algumas características. Ou vai lembrar da forma, ou vai lembrar de uma cor.
a isso o Vygotsky chama pensamento por complexo. A criança não é capaz de isolar o objeto totalmente ainda. Ela vê apenas um aspecto. É muito comum nas crianças dessa idade a dificuldade de perceber recipiente. Olha, eu estou com um recipiente que é uma xícara e uma garrafinha. Ela não vai ver, não vai comparar que uma é mais comprido e mais fino, outra mais largo. Ela vai ver apenas um aspecto. Ou vai ver apenas que é mais comprido, ora vai falar que tem mais na garrafinha do que na xícara. Ela não é capaz de ver a totalidade das coisas. Não sei se eu consegui explicar um pouquinho o que é esse pensamento por complexo. Deu para pegar um pouco? Consegue dar um exemplo mais específico, professor? Sim. Vamos lá no ursinho. Pense que quando nós pegamos um ursinho, nós olhamos se ele é fofo, se a cor, o tamanho, o formato. Você decompõe esse urso em várias características. Se fosse para fazer um texto descritivo sobre o urso, você colocaria tudo que ele tem. A criança, no pensamento por complexo, ela vê um aspecto do urso e não lembra mais do restante. Ela pode lembrar, por exemplo, que ele é amarelo e pedir qualquer coisa amarela. Pedir uma blusa amarela, pedir um boné amarelo, e você não entende porque ela quer aquele objeto. Entendi, beleza. Todo mundo entendeu? E professor, qual seria a faixa etária desse pensamento por complexo? Ele não trabalha com faixa etária. Aí ele está falando em evolução sucessiva, mas ele não trabalha com faixa etária. Entendi. Porque é interessante uma coisa que me veio à mente agora, quando eu tenho contato, por exemplo, com crianças que os pais não usam óculos, por exemplo, e elas são pequenininhas e veem em mim o óculos. Nossa, parece que aquilo é uma coisa de outro mundo, assim. Eles ficam vidrados e percebem aquilo. Daí, usando esse exemplo, no qual tipo de pensamento será que se encaixaria? Ela é capaz de identificar algumas formas. Então já não é mais o sincrético. No sincrético ela nem veria o óculos. O sincrético eu estou falando de 0 a 3 meses no máximo ali, para estourar. Que é quando a gente já começa a ver. Porque de 0 a 3 ela já passa a ter coordenação, visão, braço. Então já é pensamento por complexo. A Carla colocou ali, deixa eu ver. Tipo, a piada da diferença de homem e mulher escolhendo o shampoo. Essa eu não conheço. Eu sei, lembro bastante coisa de autores, mas de piada eu sou ruim, cara. Se quiser dividir conosco aí. Todo mundo conseguiu acompanhar mais ou menos esse pensamento? Luigi, é complexo por quê? Por que é pensamento por complexo? Porque ela vai lembrar alguma coisa do teu óculos ali, alguma forma do teu óculos que ela conseguiu captar. Ela está vendo que aquilo não faz parte de um ser humano, né? Do ser humano que ela tem acesso, provavelmente. Tranquilo? Entendi. Bacana. Entendido. E o último tipo de pensamento do autor, para a gente já fechar esses 3 estágios, é o pensamento por conceito que a mulher vê se o shampoo é para cabelo, tipo tal, se dá nutriente e tal, e dizem que o homem só vê se é shampoo mesmo. Olha lá, às vezes nós conseguimos ler, mas tem vezes que nem isso nós lemos. Eu olho, de preferência, se vai dar para lavar carro, lavar calçada junto, aí esse ponto está mais correto. Nós pensamos por complexo. E o terceiro, pessoal, é o pensamento por conceitos que se assemelham a que o... Tem que pegar condicionador para o shampoo aí. Bom, eu não sei o que significa essa última palavra. Bom, condiciona alguma coisa. Enfim, nós temos que falar do último, que é o pensamento por conceito, que se assemelha ao pensamento abstrato em Piaget. Pensamento por conceito. O que é um conceito? O conceito dessa garrafa é a palavra garrafa, o nome que eu dou. Então, eu não preciso mostrar essa garrafa. O adolescente ali, ou passando da criança para o adolescente, vai ser capaz de entender por meio de conceitos. Como a minha aula hoje, né? A aula minha hoje ela é inteira por conceito. Nós estamos falando de assunto que eu não estou mostrando para você, só estou mostrando minhas mãos aqui, e vocês estão entendendo.
significa que vocês são capazes de pensar por meio do conceito. Dá para entender? Tranquilo? Tá. Todo mundo entendeu o pensamento por conceitos aí? Vamos lá dar um exemplo. Alguém chega lá e conta assim, fulana fez tal coisa, você não acredita o que fulana fez. Ela pega, sei lá, se você vê quem que fulana ficou na noite passada, e aí fala o nome da pessoa, você começa a imaginar aquela cena. É um pensamento por conceito. Você não precisa ver, você imagina e já é capaz de se indignar. A nossa capacidade de indignação está muito relacionada a essa habilidade que nós temos de imaginar o que não está presente fisicamente. Tem muitas pessoas não conseguem esse processo, né? É um processo mais avançado da maneira de pensar. Não precisa ver, você vai entender apenas pela explicação e pela imaginação. Eu falei para vocês das 3 fases do pensamento do Vygotsky e que o meio afeta muito essa forma de pensamento, essa psicologia em geral. É importante lembrar que o Vygotsky ele é leitor também do empirismo, ele é leitor de Locke, é leitor de Hume. E o que significa isso? Nós temos as experiências das coisas, essa experiência se transforma em pensamento, por meio das palavras nós combinamos, nós criamos formas superiores de pensamento. Não sei se vocês conseguem me acompanhar nesse raciocínio. Você tem uma experiência no dia a dia, na prática, afinal, eu estou falando de um pensamento da psicologia cultural, as pessoas estão unidas, estão no mesmo espaço, convivendo e aprendendo, e dessa prática, desse empirismo, vai lá na mente, lá no cérebro, e constrói relações que não existiam na prática. Dá para entender isso? Composições de pensamento, vocês conseguem entender? Professor, mas no caso, isso entraria em que para Vygotsky? Entraria, por exemplo, para uma... Por exemplo, eu vou citar Piaget aqui. Seria aquele desequilíbrio de Piaget, esse seria o desequilíbrio de Vygotsky. O termo de Vygotsky é formas superiores de pensamento. Entendi. Que aí entra a questão da tua capacidade de atenção, a tua capacidade de... Aí o Leontiev entra junto, tá? A capacidade de disciplinar o teu cérebro para ver o que funciona e o que não funciona. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da aprendizagem do ser humano. Não é apenas uma relação que você pega aquilo, pega e gruda o material. Você trabalha com o material que você tem acesso, como se fosse uma construção. Você tem acesso a isso, aprendeu e aquilo continua produzindo, né? O teu pensamento continua fluindo. Dá para entender essa questão? Sim, agora deu. Todo mundo entendeu? O Vygotsky, eu vou continuando, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? O Vygotsky, ele define o que é educação. O que é educação para Vygotsky? Que o senhor repita. A questão do pensamento, Luiz, que você quer que eu repita? É assim, quando você tem contato com as coisas no mundo, você tem várias experiências que vai te moldando. Contato com a família, você falou que estava no ambiente religioso agora. Você teve muitas experiências desse ambiente religioso que você saiu para entrar agora na aula. Então, tudo que você absorve, de certa maneira, através da visão, através da audição, não fica parado. Ele entra num campo seu, no seu universo cognitivo e vai produzindo resultados. Você absorve informações e elas são desenvolvidas, elas são combinadas com outras. Você pode pegar uma informação que você teve lá na tua festa da padroeira hoje e combinar com uma informação que eu te passei. São 2 ambientes que não se misturam. Eu e a festa da padroeira. Eu não fui lá. Mas na tua mente, como você esteve em 2 lugares, você é capaz de combinar com a influência da escola, com a influência da namorada. Você faz inúmeras combinações e desenvolve um pensar superior. Você se conhece também em função desses contatos, porque o que é o Luigi? O Luigi ele é uma parte
em contato com os professores, ele é uma parte em contato com a família, namorada, com a igreja. Então, você vai se construindo, vai se conhecendo também e se fazendo no mundo, pegando experiências e construindo lá o que é o seu pensamento. Aí você articula esse pensamento por meio da linguagem. Não sei se ficou um pouco mais claro, Luiz. Fala, Rafael. Professor, mas no caso, você sempre vai necessitar para você ter essa experiência, você vai necessitar de alguém, por exemplo. Isso. Algum estímulo, só que assim, se você já teve um contato, a tua pergunta é bem capciosa. Vamos tentar responder de modo claro. O contato inicial precisa ter. Se você não foi humanizado nunca, foi afastado da sociedade, da civilização, você não vai ter práticas humanas, porque nós, seres humanos, em nossa filogênese, em nossa espécie, não determinamos nosso comportamento. Não somos seres determinados, diferente dos animais que nascem para correr, para mamar, para fazer tal coisa. Nós não. Se o ser humano for deixado sozinho, sem cuidado, ele vai morrer. Então tem que ter contato. Mas que nível de contato? Se você tiver experiência, e aí entra até Freud, 3 anos de experiência enquanto bebê, provavelmente você tem elementos para discutir o resto da vida e não vai conseguir resolver essa discussão. Não sei se eu respondo para você a pergunta, Rafael. Entendi. Então, no caso, para Vygotsky, independente da experiência que ele vai ter, é aí que ele vai conseguir adquirir sua, por exemplo, você está também de novo, é que eu não, os termos, professor, até isso fiquei em dúvida. Os termos, por exemplo, estrutura, o termo de relações sociais, o termo de meio, sempre vai estar entre os dois autores, né? O léxico estrutura é o léxico do Piaget. Tá. E para Vygotsky? Para Vygotsky, você vai falar zonas de desenvolvimento. Ah, entendi. E, por exemplo, para Piaget coloca estágios. Vygotsky coloca o quê? Zonas. Zonas. Entra em zonas de novo. Entendi. Então, no caso, para Vygotsky, tudo que a gente experimenta é sempre influenciado pelo meio, por exemplo. Sim, é sempre influenciado pelo meio, mas não para no meio, tá? Ah, tá. Isso mesmo. Isso que eu estava em dúvida. Um gatilho começa no meio, mas continua. Aqui, entendi, professor. Beleza. Dele para o autor, pro Piaget, para o Piaget, é mais em questão de foco, né? O que o Piaget diz? Vou ter que citar o Piaget de novo, né? A gente tem que trazer ele de vez em quando. Você nasce, você tem estruturas, você matura e o meio afeta. A ótica do Vygotsky é começando do meio, mas não para no meio. Esses caras estão estudando junto. É importante você lembrar, tem um na União Soviética, tem outro na Suíça, que é o Piaget, né, depois na França. Tem o do behaviorismo nos Estados Unidos, que é o Skinner. Esses caras estão tudo junto produzindo e trocando material. Então, eles só divergem naquilo que são totalmente contrários. Agora, acerca da formação da inteligência, o que você vai mais achar é Vygotsky citando Piaget. E Vallon citando os dois, entendeu? Por isso que é importante. O meio, sim, o meio é a base da teoria do Vygotsky. Ele é alguém que defende uma reconstrução, uma reformulação do que é o ser humano. O ser humano não é esse ser passivo que vai nascer para obedecer, que vai ver o que existe e vai incorporar sem questionar. Ele vai pegar as informações, mas ele vai transformar a realidade com base nessas informações e transformar a si mesmo. E o ser humano tem que aprender a ser autônomo também, Rafael. De que maneira? Quando você aprende, você desenvolve um método para aprender. O que funciona, o que não funciona. O que funciona para a criança, já dá para a gente até mandar alfabetização e letramento por meio disso. Não sei se ficou um pouquinho mais claro. Ficou sim, professor. Agora deu para entender, porque eu estava muito com isso na cabeça, eu acho que foi isso que eu respondi errado as provas lá, porque eu fiquei nessa, que envolvia só o meio e ficava no meio, eu não sabia que podia ir além do meio, né? Daí nisso que agora o senhor esclareceu que deu uma melhorada. Vamos seguir então.
A educação é o desenvolvimento artificial da criança, é a definição do autor. Artificial significa que não é dado, não é inato, é preciso construir, modificar, né? Nós não somos circunscritos no instinto, nós temos que aprender através da intervenção externa, através do conhecimento, é uma construção, não vem na genética, não vai estar na genética lá, você não vai ler somente por ter nascido, nasceu, cresceu, aprendeu a ler, não vai ter isso. O Vygotsky diz que a alfabetização, o letramento, ele tem que ser pensando no universo cognitivo da criança. O que significa isso? Eu sei, vocês já sabem, eu vou antecipar aqui, rememorar, na verdade, que a criança ela é muito motivada pela brincadeira. Se fosse pensar numa palavra para definir a criança, eu pensaria na brincadeira. Se eu for pensar uma forma de alfabetizar um adulto, pensando lá no Paulo Freire, o Paulo Freire falava que nós tínhamos que pensar o que o adulto conhece. Ele alfabetizou em Angico os agricultores usando um léxico, termos da agricultura. Usava enxada, usava arroz, usava milho, falar a linguagem. Se o Luigi for alfabetizar um analfabeto da igreja dele, alguém bem devoto, um caminho muito bom para ele começar a alfabetizar é falar a... Acabei o quê? Não vi a mensagem. Deixa eu ver. Estranho, a última mensagem não apareceu. Tá, continuamos. Se o Luigi for alfabetizar alguém da igreja dele, ele vai precisar do quê? Vai precisar usar um léxico que o pessoal da igreja conheça. Então, o Vygotsky ele fala que para a alfabetização de criança é necessário que use as coisas que são comuns para as crianças. A brincadeira é comum? É comum. Então, para alfabetizar, eu vou usar esse meio. A criança está situada onde? Onde que ela mora? Onde ela mora tem montanha, tem a fruta tal, tem a pessoa tal, tem um nome tal. A alfabetização dessa criança se dá para e passo com a influência do meio também. Não sei se vocês conseguem me entender. Aqui, Vygotsky e Paulo Freire dizem a mesma coisa, né? O Paulo Freire pega do Vygotsky essa noção, que você precisa usar termos que a criança conhece. Você parte sempre do conhecimento dela. Deu para entender alguma coisa na alfabetização? Professor, me desculpe, mas é que acabou cortando toda a internet aqui. O senhor consegue repetir depois do último comentário? Estava falando, Rafael, acerca da alfabetização para o Vygotsky. Ele e o Freire, eles combinam nesse aspecto, né? O Freire copiou dele muita coisa, que era necessário se concentrar naquilo que faz parte do universo de conhecimento, universo cognitivo da criança. O que faz parte do universo de conhecimento? A brincadeira faz parte da criança, e é por isso que na educação infantil você vê tantas cores, tantos órgãos do sentido ali. Você usa tudo para incentivar o sentido da criança, porque é a principal coisa que ela vai prestar atenção. O léxico dessa criança, que nome de amiguinho que tem, que fruta que ela conhece, onde ela mora, tudo isso faz parte desse universo da criança e que precisa ser explorado na alfabetização. Para Vygotsky, não é um ato mecânico. Eu preciso fazer a criança se interessar pelo processo. Ficou mais claro, Rafael? Sim, professor, agora entendi. Todo mundo Pode entendeu? prosseguir. Todo mundo entendeu? Estão me acompanhando? Pois Tá. Luiz, você ia perguntar alguma coisa? ia não. Tá. Diferença alfabetização e letramento. Você já sabe que a alfabetização não pode ser mecânica, tem que estar ligada ao significado da vida da criança. Quando você for responder essa questão, você pense no que é ser criança. Se coloca no lugar dela. O que ela vai entender, o que ela vai se interessar. E aí você já consegue ter uma noção pela bolsa que ela vai na escola, pelo tipo de jogo que ela vai,
você já vai conseguir identificar alguns heróis, alguns jogos que ela tem, e o teu ensino será muito mais fácil você elencar esses elementos ali e trabalhar a partir dessa realidade. A criança foi com uma bolsa do Ben 10. Olha só, você já tem um tema gerador para trabalhar com a criança. Começar a falar a partir do Ben 10. Ela mora numa comunidade que tem uma floresta, uma preservação, mora onde tem um lixo. Já são elementos que você pode inserir nesse processo de alfabetização. A diferença bem geral aqui, essa acho que nem precisa falar, mas só para relembrar, alfabetização e letramento, a alfabetização é a aquisição da linguagem escrita e o letramento é a capacidade de entender essa linguagem, de agir sobre o que estamos dizendo. O que eu estou falando para vocês que são letrados, vocês conseguirão agir sobre isso. Se eu falo um mal de educação, olha, vão lá, aplique o plano de aula com base nisso, naquilo. Você vai conseguir aplicar porque você é letrado, você é capaz de entender aquilo que você lê. Eu creio que são essas duas definições. Falei do Vygotsky, que ele tem as 3 fases de pensamento, começa no sincrético complexo e no pensamento por conceito, são 3. O primeiro, não há distinção de formas. O segundo, você identifica formas primárias, cores. E o terceiro, a capacidade de pensar abstratamente. Falei também que ele estipulou que nós produzimos formas superiores de pensamento. Essas formas superiores, elas não dependem do sentido, da visão, do toque. Você processa mentalmente. Para articular o nosso pensamento, eu preciso ter uma linguagem. Quanto mais linguagem você ter, quanto mais língua, agora eu vou trocar de termo também, quanto mais língua você souber falar, melhor será o teu desenvolvimento cognitivo. Você vai poder articular o pensamento em mais linguagens. E, por fim, falta eu trazer para vocês o conhecimento clássico, que eu só vou pontuar, que são as zonas de desenvolvimento da aprendizagem. As zonas de desenvolvimento da aprendizagem, elas não são pontuadas por faixa etária. Elas estão conosco o tempo todo. Eu estou na zona real, estou na proximal e estou na potencial em relação a coisas diferentes. A primeira zona é a zona real, aquilo que eu consigo fazer sem a ajuda de outra pessoa. É algo que já é meu. Quando você faz uma avaliação diagnóstica com um aluno, seja escrita, oral, ou de qualquer forma, você identifica o que ele é capaz de fazer por conta própria. A isso nós chamamos de zona de desenvolvimento real, que é a primeira zona. A zona proximal é quando eu dependo de alguém, de um agente, de um terceiro para me auxiliar. Por exemplo, em relação a Vygotsky, a esses temas, vocês estão dependendo de um terceiro agente, que sou eu, para conseguir compreender alguns conceitos. Então, essa é a chamada zona proximal. E a potencial é até onde eu sou capaz de aprender. Qual condição que eu consigo chegar? Até onde eu vou? É uma dimensão ideal. Por quê? Na perspectiva de Vygotsky, não adianta eu ensinar uma criança algo que ela não tenha condições de aprender. Isso não é você julgar com preconceito. É você imaginar, olha, uma criança de 4 anos, ela não tem condição de aprender tal coisa. Se eu chegar na educação infantil, eu vou falar para uma criança, vou ficar falando para ela, eu não vou ficar falando um tanto de coisa porque ela não vai entender. Não sei se vocês conseguem pegar essas 3 definições. O Vygotsky, só para a gente segurar um pouco, vou passar para vocês, diz, não adianta ensinar para a criança aquilo que ela já sabe, mas também não adianta ensinar aquilo que ela não poderá saber por questão de idade ou de alguma limitação ali momentânea. Ele está pontuando, dá para chegar até aqui. Você sabe que para atingir alguns estágios de pensamento, precisa ter um desenvolvimento maior. Vocês conseguiram pegar essas 3 zonas de desenvolvimento? Gente? Luiz, sim, e o restante? Sim, professor. Isso aí tá bem claro já. Mas sempre é na ordem, né, professor? É zona real, zona proximal e zona potencial, correto? Essa é a sequência. E elas Beleza. podem estar juntas
no mesmo indivíduo. Eu estar na zona real em relação a alguma coisa, na proximal em relação a outra, tranquilo, Luiz. E na potencial. O interessante é você poder cada vez mais elevar essa zona potencial. Da teoria do Vygotsky, essas são as principais características. Ele fala que nós aprendemos. Não, ele critica muito a questão do verbalismo, né? De nós acharmos que só existe uma inteligência, somente essa inteligência verbal. Para ele, o ser humano é um ser humano muito mais complexo. É um ser que precisa ser estimulado de todas as formas. Porque a forma de aprendermos, cada um tem uma forma diferente de aprender, e a educação boa é aquela que consegue atingir a maioria, que consegue desenvolver todo mundo. Não sei se vocês conseguem pegar esse resumo. Já comentei com vocês ontem sobre isso, né? Só estou pontuando novamente. Tranquilo até aí? Gente, Vygotsky, está tranquilo? Tá. Tá Beleza. sossegadinho por enquanto, professor. Sossegado. Vocês querem mais alguma coisa dele? Ou já é. Aí, só vou deixar umas frases ali só para reflexão mesmo. Ele está falando da criança. Para a criança pequena, quanto mais informações você der para ela, mais ela vai se complicar. Então, é importante você lembrar isso. Se eu começar a falar, olha, eu sempre dou o exemplo do copo de água para o pai lá. É um exemplo que eu gosto muito. Se você pegar uma criança pequena e falar assim, olha, leve esse copo de água aqui para o seu pai, só que tome cuidado porque tem o Rex na escada, tem o tapete felpudo da mãe ali, a escada tá lisa, preste atenção no cachorro, preste atenção no tapete e não derrame essa água em hipótese alguma. O que vai acontecer com uma criança pequena? Qual que é a tendência principal? Vocês conseguiram me acompanhar? Travar, derrubar a água e coisas do tipo. O que o Vygotsky está nos dizendo? A fala para a criança, a educação para a criança tem que ser objetiva, imperativa e direta. O correto seria falar, eu sei que tem um cachorro, sei que tem um tapete, mas seria falar, leve para o seu pai. Ela ia concentrar todo o seu cognitivo no ato motor de levar a água e poderia levar sem derramar. A criança, ao contrário de nós, ela liga e desliga esses atos motores que são normais. Não é que a criança é desastrada. A nossa capacidade de segurar uma coisa, de arremessar, de manusear, são adquiridas através de processos longos. Para a criança, é um esforço gigantesco manter essa parte de movimento funcionando, essa parte em relação ao próprio corpo. Não sei se vocês conseguem entender. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Alguém que começou a aprender a dirigir, quando ela pegou o carro, ela ou ele pegou o carro pela primeira vez, e aí está dirigindo em Araucária, chegou numa subida gigantesca. Se ela não sabe dirigir, se está em processo de aprendizado, quando vai chegar na subida e se tem um semáforo bem no meio, vai começar a ficar pensando, eu vou ter que segurar, eu vou ter que, vamos pensar num carro com embreagem, eu vou ter que pisar na embreagem, pisar no freio, aí eu vou sair, será que volta? Eu vou colocar a primeira, hora que dá amarelo, não sei se vocês conseguem lembrar isso de vocês na autoescola. Você passa mil coisas na cabeça. O que eu vou fazer para sair na subida sem deixar voltar? Naqueles carros antigos. E trava, e trava. A pessoa, o mesmo caso, quando a pessoa aprendeu a dirigir e não consegue estacionar e, nossa, eu vou ter que estacionar lá no centro. E agora? Já vai passando um processo complexo. Significa que ela não sabe dirigir, que ele não sabe dirigir e que está aprendendo e vai ter um esforço mental gigantesco. Se você falar, você me viu aquele dia, você passou de carro por mim, a pessoa não vai ver porque ela vai estar assim. Toda a mente dela está concentrada ali. Quando você dirige há mais tempo, você troca de marcha de modo voluntário, a relação pé, embreagem, freio, acelerador é automática, você encosta, estaciona como se estivesse fazendo uma coisa corriqueira, está conversando com o teu amigo e estaciona. Você esquece tanto do ato de dirigir que às vezes você pode pegar o caminho errado. Eu conto até um exemplo aqui rapidamente.
eu ia sempre pela linha verde dirigindo e num domingo eu tinha que ir para o zoológico. Eu estava tão adaptado a fazer esse pensamento de modo automático que no domingo, lá com minha família, passei direto e fui para a linha verde achando que ia trabalhar, porque meu cérebro estava condicionado àquele ato. Quando, se eu tivesse prestado atenção, deveria ter virado. Então, daqui nós temos o último conceito de Vygotsky, que para termos aprendizado é necessário prestar atenção, é necessário alternar, mudar os caminhos, tirar do automático para que você tenha consciência. Só há aprendizado quando você tem consciência do fato. Deu para entender alguma coisa desse exemplo do trânsito aí, um pouco longo que eu dei? Tranquilo, Ficou bem gente? claro, prof. Ficou bem claro, sim. Então, a criança tem essa dificuldade. Desenvolvimento e aprendizagem seriam os dois termos finais para abandonar o autor. Para o Vygotsky, ele não é um teórico da aprendizagem apenas. Ele é um teórico do desenvolvimento. O que significa? Que ao aprender, eu também me desenvolvo. Então, na teoria dos conjuntos, a aprendizagem está contida no desenvolvimento. Para ele, a educação não é apenas você aprender a fazer uma coisa que você vai utilizar no trabalho ou em casa. É você se desenvolver no processo. Quando você aprende a ler e escrever, já falei com vocês ontem, você constrói estruturas orgânicas novas. O teu desenvolvimento enquanto ser humano depende desse aprendizado. Ao contrário das outras espécies que se desenvolverão por conta própria, o nosso desenvolvimento depende de aprendermos alguma coisa. E acerca do Vygotsky, só se vocês tiverem mais alguma pergunta, porque da minha parte seria isso. Professor, consegue fazer então, falar então os pontos principais de Vygotsky, assim, tipo, resumidamente? Então, Vygotsky trabalha isso, 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 depois fazer uma assimilação com Piaget? Consegue? Tranquilo. Beleza. Vygotsky trabalha 3 formas de pensamento: sincrético, complexo e por conceitos, e evolui da criança que não é capaz de ver formas, que passa a identificar formas primárias e que, ao final, vai ser capaz de pensar por abstração. Para Vygotsky, o professor é um mediador, deve facilitar o aprendizado da criança, deve ajudá-la de certa forma que ela possa compreender a realidade e, com isso, transformar o mundo. Para Vygotsky, nós temos 3 zonas de desenvolvimento. A real é quando você é capaz, é suficiente por si mesmo. A proximal, quando você precisa da ajuda de alguém. E a potencial é até onde você pode chegar. Ele dá muita importância ao meio. Ele dá muita importância a tudo que nós produzimos enquanto ser humano. Para ele, nós dependemos muito da linguagem, das experiências humanas para desenvolver o pensamento. A diferença dele do Piaget, primeiro, é o objeto de estudo. O Piaget está preocupado com a inteligência geral, da onde que vem a inteligência. O Vygotsky ele está preocupado com a formação mais humana. O Piaget ele é de laboratório, ele quer saber se a base é orgânica, o que nós temos inato, até onde que a influência é por processos físicos, biológicos. O Vygotsky não, o Vygotsky eu tenho crianças aqui, eu tenho seres humanos aqui, e eu preciso fazer com que eles aprendam a se tornar humanos melhores. Rafael? Professor, o que é pensamento inato que Piaget trabalha mesmo? Só para me conceituar. Inato é quando nasce com aquilo. Estruturas inatas, tá, Rafael? Nasceu com Beleza. aquilo. Então ele está preocupado, Rafael, em não apenas falar do desenvolvimento social. Ele quer saber o ser humano na parte física, na parte orgânica. Esse é o passo que o Piaget dá. Ele está em laboratório pesquisando em relação ao cérebro mesmo, essa parte da neurologia que interessa bastante a Piaget também. Não sei se deu para pegar um pouquinho essa diferença. Sim, pegou. Então, no caso, Piaget ele trabalha mais, por exemplo, você está aqui com o interior da criança, podemos dizer assim,
e Vygotsky trabalha mais com o exterior da criança. Posso conceituar assim? A definição não ficou muito legal. Se você entender interior como aquilo que nós temos enquanto espécie, é aceitável. A herança genética enquanto espécie, tá bom. E se você entender exterior da criança, com o exterior em geral, com o mundo em Vygotsky, né? Acho que ficaria um Isso. pouco errado. E isso que eu penso, porque, né, Piaget ele trabalha, né, ele vai pensar sempre como a criança vai se desenvolver, né, ele até coloca os estágios, né, que cada idade, tudo mais. Já a Vygotsky já trabalha que a criança ela vive num meio e esse meio pode afetá-la, esse meio pode transformá-la, né? Por isso que ele até o senhor citou ali, que foi uma frase bem legal que para gravar na mente, que é que o Vygotsky trabalha que o professor tem que ser o mediador, tem que facilitar para que a criança possa transformar e ser melhor dentro do meio do social. Então, podemos conceituar que Piaget ele tem a questão da genética, da epistemologia até, né? Também que ele trabalha com estruturas, trabalha com equilíbrio. Vygotsky trabalha com as zonas de aprendizagem e as zonas de desenvolvimento, na verdade. E vamos conceituar também que ele fala sobre o meio, só que a criança nunca para no meio, né? Ela sempre vai além do meio, né? Como o senhor falou. Você tem que lembrar assim, o Vygotsky é a parte que você vai levar. Educação de Araucária é Vygotsky. Professor mediador, em todo lugar, é a teoria de Vygotsky. E lembrem muito, se você associar o Vygotsky com o Marx, fica muito fácil você pensar. Porque ele está pensando influenciado pelo materialismo histórico. E aí, quando você pensa o Marx, você vai lembrar transformação, afetado pela realidade, o que eu vou fazer para humanizar, para fazer esse ser se perfazer, né? Tem uma frase de uma filósofa existencialista que eu sempre uso nas aulas, que é a Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase foi utilizada no existencialismo e é válida para Vygotsky. Ninguém nasce um ser humano, nós tornamos um ser humano através do processo que somos submetidos. Tem coisas nossas, por exemplo, quando você passa fome, frase do Leontiev, para a pessoa que passa fome, o alimento ele deixa de ser um elemento cultural e passa a ser um elemento animal, porque você está suprindo uma necessidade básica. Para nós que comemos hoje em dia e que não passamos fome, as receitas que fazemos é uma receita cultural. Então, o Vygotsky está escamoteando entre essa questão do que faz parte da cultura humana, daquilo que nós somos. Como fazer a transição do animal, esse ser humano que nasce como se fosse um animal, que tem limitações, para o ser humano, aquele ser que se faz no meio, que transformado pelo meio. Como evitarmos que, por exemplo, que os poloneses sejam desumanizados, que os judeus sejam desumanizados? São questões que estão presentes na teoria da psicologia cultural, como no marxismo de modo geral. Beleza. Tranquilo? Eu preciso, antes de abrir para alguma pergunta, falar um pouquinho da 12796. Todos vocês lembram dessa lei que modificou a LDB, que é a parte que nos interessa em relação ao edital? Não lembro muito, professor. Consegue dar uma tomada? Tá. Senhor, essa é aquela que definiu como obrigatória a educação infantil aos 4 anos, não? Isso, tem mais coisa também que ela fez. Bah, o resto eu acho que eu não 12796. vou lembrar, não. Eu lembro dessa questão eu lembro. Se você ler o primeiro artigo e os incisos ali, então tudo que você precisa saber. A educação infantil passa a fazer parte da educação básica, resumidamente. O que isso significa dizer? Significa que agora a educação infantil tem que ter um calendário escolar estruturado, tem regras rígidas, documentos orientadores, currículo muito relacionado com o que nós vimos ontem, né? O currículo da educação infantil agora tem que atender às disposições do Estado. Quando eu falo que a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, eu vou regulamentar a educação infantil. Então, você vai ter fichas de acompanhamento,
você vai ter um calendário estruturado, todos os documentos formais. De certa forma, normatiza a educação infantil. Em relação à documentação, anteriormente, existia muitas escolas de educação infantil organizadas, mas não estavam dispostas em lei como vai ser. Quando o governo entra, quando o governo regulariza, você tem que fazer exatamente como eles falam que tem que ser feito. Vantagens para isso. A criança, ela tem um acompanhamento desde a educação infantil, se tem alguma necessidade especial, se precisa de um atendimento especial, se tem algum laudo, se falta muito, se a família é de risco social. Então, todos esses elementos formam como se fosse um dossiê dessa criança, que cada vez que ela troca de nível, quando ela sai do município para o estado, e sucessivamente, de uma escola para outra, ela carrega um histórico, carrega uma ficha individual que torna mais fácil o trabalho com essa criança. Você consegue atendê-la mais rapidamente. Deixa eu dar um exemplo. Eu, como pedagogo do estado, quando eu recebo uma criança do município, eu recebo ela com vários elementos. Por que você avalia a criança na educação infantil? Para ver o que ela precisa, o que ela demanda para facilitar esse conhecimento dela. Você é um mediador e, através dessa mediação, você vai diagnosticar o que a criança precisa, o que ela tem. Você vai, não estou falando de diagnóstico médico, diagnóstico pedagógico, como professor. Você vai fornecer os elementos, fazer o que tiver no seu alcance para que essa criança se desenvolva o máximo possível, para que ela amplie a sua zona de desenvolvimento e para que as informações cheguem o mais rápido possível para as outras escolas. Digamos assim, a criança é minha em 2021. Eu identifiquei que ela precisa de um suporte. Eu vou conseguir o suporte em 2021. Em 2022, antes de começar o ano letivo, eu já começo com tudo organizado. Então, essas são as principais mudanças que a LDB trouxe para a educação infantil. Tranquilo? Sim, agora do senhor deu uma tomada, agora eu lembrei. Eu acho que era basicamente isso. Ficou mais alguma coisa em relação à alfabetização e letramento? A perspectiva é a de Vygotsky. Então, se você lembrar a teoria do Vygotsky, você vai lembrar o que você precisa para a alfabetização, vai lembrar o que você precisa para o papel do professor, que é partir da realidade do aluno. Então, são bem tranquilas essas questões. Professor, essa questão da conceituação de alfabetização e letramento que ainda não ficou bem claro para mim. O letramento é uma fase posterior, podemos dizer, Luigi. Alfabetizar é você fornecer a capacidade de o estudante, de a pessoa, compreender a linguagem escrita. Só que assim, eu posso ler, a vida é bela, hoje estou cansado. Eu posso ler a palavra e não entender o que ela significa. Letrado é quando você é capaz de interpretar isso. Rede Globo, ligou no Jornal Nacional, te deu uma informação. Se você é capaz de entender o que essa informação quer dizer, traduzir para o teu universo semântico, você é letrado. Por isso que letrado é um processo mais amplo. O meu discurso que eu estou falando, qual que é a minha intenção por trás do discurso? Você é capaz de perceber isso? Então você é letrado. Letramento envolve a capacidade não só de entender as letras, mas de interpretar e agir sobre esse entendimento. Entendi. Então ele está relacionado com aquela ideia que a gente tem dos analfabetos funcionais e tal. Por exemplo, esses não seriam letrados, mas sim alfabetizados nessa conceituação? Ele pode ser alfabetizado e não ser completamente letrado. Existem níveis de alfabetização, níveis de letramento, que aí a classificação é bem tênue, tá? Então, ele pode ser letrado em alguns aspectos, mas analfabeto em outros aspectos. E letrado em outros, perdão. Ah, entendi sim. Agora ficou claro. Não é... Como eu estava dizendo, né? Nem todo mundo é bom em tudo. Você vai pegar coisa que a pessoa não entende nada. A pessoa pode ser inteligente em um aspecto, pode compreender uma coisa e não entender nada de outra. Normal. Tem mais alguma questão, gente? Eu estou totalmente à disposição de vocês. Oi, oi, oi. Professor, então acho que para mim tá tranquilo, princípio.
É nesse sábado agora já o concurso de vocês, domingo, né? Domingo, aham. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A parte mais difícil é dos autores, né? O restante é meio que mamão com açúcar, como diz. A BNCC, do que poderia cair? Olha, o que pode cair da BNCC é a definição do documento que é. O que é a BNCC, né? Um documento orientador que dispõe o mínimo que cada estado, cada rede tem que ter. Pode cair a noção dos campos de experiência da educação infantil. Com certeza vai cair campo de experiência, o brincar, desculpa, conhecimento do eu, conhecimento do outro, conhecimento do mundo. Geralmente vai ser essas duas coisas. E a criança como um sujeito de direito, que é a concepção de criança. Para a educação infantil é isso que pode cair, Carla. O que é um documento orientador que estipula o mínimo necessário, aquelas competências, não porque para a educação infantil aquelas competências elas estão dentro do campo de experiência. Na educação infantil a gente parte do quê? O conhecimento do eu. O que é o conhecimento do eu? Aquele conhecimento que eu já falei para vocês, tanto em Piaget como no Vygotsky, que a criança não compreende o próprio corpo, ela vai perceber as relações, como funciona, o conhecimento do outro, o conhecimento do mundo. Então, são essas relações. As competências gerais não devem cair, não. Porque elas fazem parte do outro nível de ensino. Mais alguma coisa, gente? Professor, consegue dar uma retomadinha só nas zonas de desenvolvimento de Vygotsky? Tranquilo. Zona real é aquilo que eu faço por conta própria. Quando eu vou começar uma nova aula, não é o caso aqui que o nosso formato está bem reduzido. Mas quando eu vou dar uma aula, a primeira coisa que eu faço é passear lá pela sala. Pessoal, eu sei o tema que eu recebi ali. Pessoal, o que vocês sabem acerca disso? Já ouviram falar daquilo? E vou fazendo provocações. Por quê? Porque eu preciso saber onde o meu aluno está em relação àquele tema específico. E aí eu vou identificar a zona real. Olha, ele está aqui, né? E eu, como conheço a disciplina que eu vou lecionar, com base nessa zona real, eu consigo estipular até onde ele consegue chegar. Então, é necessário eu montar um plano de aula que não seja tão difícil nem tão fácil. Às vezes é difícil eu acertar esse plano, mas eu vou estipulando. Ora, questões dificílimas, ora, questões meio termo, e vou olhar os meus alunos e perceber até onde eles conseguem ir. Será que eu consigo avançar com tal léxico para esses autores? Por exemplo, quando eu trouxe materialismo ontem, em relação ao pedido do Luigi, eu pensei na minha cabeça, onde o Luigi está? Eu sei o que ele já sabe acerca disso e sei qual léxico eu posso usar. Eu coloquei na cabeça, eu não vou levar Hegel para o Luigi, porque eu vou complicar ainda mais a cabeça dele. Eu vou explicar de uma maneira mais leiga possível para não atrapalhar o andamento do meu aluno, que é o Luigi, no caso. Então, eu já estipulo o que é a zona proximal. Até onde ele pode chegar com a minha ajuda. Se eu falasse da dialética hegeliana para ele, eu ia dar um nó na cabeça. Ia ferrar com toda a aula, com perdão da expressão. Zona real é eu identificar onde ele está, pelo tipo de pergunta que ele me fez, pela forma como ele responde. Zona potencial é eu pensar, eu vou explicar o tema da maneira mais simples, mesmo perdendo um pouquinho o rigor técnico, porque se eu trazer o outro autor, eu vou pirar a cabeça do aluno que não teve acesso a esse autor ainda. Então, a potencial já entra aí. Até onde ele é capaz de entender essa questão? Ele vai conseguir chegar até o pensamento que eu coloquei? Eu vou poder surtar, explicar o que é a dialética, ou eu vou ter que falar de modo simples para ser entendido? O professor não pode ser um arrogante. Eu sei, eu quero mostrar que eu sei, e vou falar bonito, não vou traduzir nenhum dos termos para os meus alunos, e vou seguir como se o aluno não existisse. Eu preciso entender o que ele é capaz de aprender. Não sei se eu consigo explicar aí para você, Rafael. Professor, o potencial, consegue dar mais um exemplo? Dimensão ideal, até onde ele é capaz de alcançar. Vamos pegar o materialismo histórico? Eu coloquei pegar o Luigi de exemplo, que o Luigi é parça. Eu coloquei lá para o Luigi
o materialismo histórico, eu falei, eu quero apenas falar da pessoa inserida na sociedade. Não vou levar Hegel para ele. Não vou explicar nova forma de dialética. Porque se eu explicar outra forma, eu vou confundir a cabeça dele. O que eu fiz? Eu estipulei, eu vou explicar o materialismo até aqui. Daqui para cima eu não vou, porque ele não vai entender agora. Ele vai precisar ler mais alguma coisa para depois eu falar isso. Rafael? Beleza, professor. Beleza. Já conceituei aqui. Se alguém não tiver mais dúvida, podemos partir para outro tema daí, que já tem na ordem aí que eu mandei para o senhor ontem. O tema que ficou, porque a LDB foi embora também já, né? Que é a 12796. Puxa o tema aí que nós vamos. Peraí, professor. Concepções, deixa eu ver aqui. Concepções de desenvolvimento e aprendizagem, que está no edital lá, tá assim. O que é isso? O que ele está pedindo, será? Isso é em Vygotsky. É a teoria do Vygotsky. Ah, entendi. A teoria do Vygotsky. Alfabetização, Vygotsky. Teoria de desenvolvimento, Vygotsky. Por isso que eu abri especificamente para isso. Aprendizagem. O ato de eu aprender alguma coisa, eu tornar aquilo meu. E aí você consegue até mesclar com Piaget, ser capaz de usar aquilo. Eu aprendi Vygotsky, hoje eu posso usar Vygotsky com você, falar sobre o autor sem olhar nada. Isso significa que eu aprendi. Se eu precisar abrir um slide ou alguma coisa para falar do autor, eu não aprendi ele. Agora, se eu consigo falar sem problema, sem ter referência, significa que eu já consegui entender o autor. A outra questão, desenvolvimento. Desenvolvimento é um processo muito mais amplo. Quando nós aprendemos, nós seres humanos que nascemos com muitas limitações, que não aprendemos apenas pela herança da espécie, ao aprendermos, nos desenvolvemos. Teoria do conjunto. A aprendizagem está contida no desenvolvimento. O Vygotsky não quer apenas ensinar a pessoa por ensinar. Ele quer ensinar para se desenvolver. O que é se desenvolver? É você perceber o mundo e ser capaz de transformá-lo pelo nosso entendimento. Beleza. Para mim tá tranquilo. Por isso que eu falei que vocês teriam que pedir mais alguma coisa do edital. Porque a alfabetização, letramento, estão tudo contido. Professor, outra questão que eu vou te dar agora. A questão que está no edital bem assim, ó. Concepção, princípio metodológico de alfabetização e letramento. Acho que isso aqui entra em Vygotsky, né? Só que na perspectiva sócio-interacionista. O que é esse sócio-interacionismo? A interação com ele, a sociedade. Sócio-interacionista, cultural, psicologia cultural, é o mesmo autor, são termos diferentes que é utilizado para Vygotsky. Entendi, beleza. Alguém tem alguma dúvida aí? Professor mediador, partir da realidade da criança, eixo brincadeira, linguagem que a criança começa, tema gerador do Paulo Freire, mamão com açúcar, como diz. Nossa, então eles pediram bastante coisa de Vygotsky, né? É o edital inteiro nele. Entendi. Então, só uma parte foi Piaget, então. É que assim, o Vygotsky é Piaget também, né? Não é só isso. Entendi. E, professor... Piaget é absurdo. Saviani não vai cair pra gente, né? Vai cair na concepção de currículo de Araucária, que é a única coisa que modifica no repertório curricular. Beleza. Então, agora a gente pode partir para um tema passeio dos autores, que é tecnologia da informação e comunicação, que o edital está pedindo. Esse vai ser bem direcionado, né, Rafael? Uma ou duas perguntas perguntando o que é a definição de tecnologia. Não sei se eu teria muito alguma coisa para agregar para vocês. Ah, entendi. Seria mais isso, então, tipo... Necessidade... Porque são coisas muito tautológicas, muito fáceis de você entender. Não tem segredo nenhum. Posso pontuar rapidamente aqui. A definição de tecnologia, como qualquer avanço, né, que você tem em relação ao presente, a ideia de você não usar a tecnologia de modo expositivo. Não adianta eu pegar e usar... por exemplo, eu estou usando a tecnologia para para fazer essa conversa com vocês, vou chamar de aula. Para fazer essa conversa com vocês e estou expondo através do método tradicional. Então, vai perguntar coisas. A preparação em relação à tecnologia, o professor está utilizando a tecnologia de acordo com os objetivos
dispostos nos documentos orientadores? Ele fez um planejamento, ele testou a tecnologia. Qual que é a utilidade desse saber tecnológico? Por que é importante pensar na tecnologia? E aí você entra junto com a alfabetização. Porque no mundo em que nós vivemos, se a pessoa não ter um domínio mínimo de tecnologia, ela pode se considerar que ela não é alfabetizada. Se você pensar alguém hoje, tudo é pela internet, tudo é por o banco, as compras que nós fazemos, imposto de renda, inscrição para concurso. Então vai cair muito essa questão da linguagem digital como uma nova forma de alfabetização também. Afinal, não adianta você ensinar a tua criança a escrever na folha e ela não ter domínio da linguagem digital, da tecnologia como um todo, que não se reduz à linguagem digital apenas. É mais essas questões. Entendi, professor. É a parte mais tranquila. Dificilmente não Então, o nosso próximo tema era BNCC, só que o senhor já matou, já, né? Com a pergunta da Carla. Só ficou uma pergunta avulsa. E ficou o Estatuto de Araucária, que esse eu não conheço. Eu não li. Não tenho conhecimento. E Organização Curricular da Araucária, professor, consegue dar uma passada? Essa vai ser com exceção, é o que eu estava dizendo, com exceção do Saviani e do princípio da inclusão, vai ser a mesma coisa do referencial da BNCC. A única coisa que vai modificar, que foi o que eu comentei com vocês ontem, é em relação à inclusão irrestrita. Lembra que eu falei que a avaliação, as atividades têm que ser pensadas em todo mundo? Vai entrar essa questão e vai entrar do Saviani ali a necessidade de incorporar o saber erudito, a cultura erudita no dia a dia. Você parte da realidade do aluno, mas dá acesso, fornece a ele o conhecimento acerca do mundo, de como funcionam as coisas, desse saber que está lá, que nos define enquanto humano. Esse saber que define as práticas que são toleráveis, os conhecimentos que são mínimos em cada nível de ensino, o que eu espero de um cidadão araucariense. Essas são as mudanças gerais. Você vai carregar o referencial curricular, vai carregar o Demerval Saviani e esse aspecto da inclusão. Não tem erro também, Rafael, é bem tranquilo. Entendi. Então, fechou, professor? Aqui as questões que eu tinha levantado, que era isso mesmo. Se alguém tiver mais alguma coisa para dizer, alguma outra coisa do edital, se quiserem perguntar ao professor, essa é a hora. Aproveitem. Então, acerca da educação especial, matando aquele conceito da inclusão irrestrita, grande parte já se resolve? Grande parte já se resolve se você lembrar da diferença entre inclusão, integração e segregação. Segregação, você não... Sabe que a tua pergunta foi muito boa. Foi muito boa porque você me fez eu puxar uma coisa que eu queria falar. A segregação, você não mistura, não coloca as crianças juntas com necessidades especiais. Inclusão irrestrita é a inclusão que pensa em etnia, necessidades especiais, pessoas itinerantes, é todo mundo, irrestrito é o termo. E a integração é quando você coloca pessoas com necessidades especiais, mas em vez de incluí-las no todo, você deixa ela junto, mas separado. Atividade diferenciada. Se você matou esses três termos, você já consegue. Se a pergunta for em relação à LDB, passar um macetinho aqui rapidamente para a memória de vocês não falhar. Se estiver perguntando da 4.024 de 61 e da 9394 de 96, sempre defendemos nessas duas leis que a criança tem direito ao acesso nas escolas regulares. E se eu estiver perguntando, essa é a única, lembrem dela, da LDB de 71, 5.092, aí há restrição. Na LDB de 71, nós não temos a inclusão, as salas são separadas. Então, é muito simples vocês diferenciar. Eu vou dar um macete que é assim. Pensando nas três LDB, somente a 5.692 de 71 não prevê a inclusão. O restante prevê a inclusão de todas. E essa lei, muito fácil você lembrar, é uma lei que foi feita no período da ditadura. Não sei se vocês conseguiram pegar alguma coisa aqui. A de 61, 4.024 e a 9394 permite a inclusão. A 5.692 de 71 não permite a inclusão. Nós estamos falando num período de ditadura militar no Brasil, num período de desenvolvimento industrial absurdo e que a educação não era pensada no aspecto humano
mas no aspecto de suprir profissionais para atuar na indústria que estava crescendo muito nos anos iniciais da ditadura. Tranquilo? Professor, a ditadura foi de que ano até que ano? Foi de 64 até 1985. 21 Ah, anos. foi até 1985, entendi. E consegue retomar aquele termo de segregação e inclusão lá, professor? Oi? Consegue retomar lá de novo, que eu não peguei muito bem a questão da segregação e inclusão? Segregar, separar. 71, aqui está a educação básica, educação especial é feita à parte. São os excepcionais que eles chamam, à parte. Inclusão, Ah, eu vou entendi. trabalhar todo mundo junto e sem diferença. Integração, eu coloco todo mundo junto no mesmo espaço, mas o especial tem um tratamento diferente. Entendi, professor. Beleza. Ó, Mais alguma coisa, gente? Mandem bomba. Era só isso? Rapaz, eu acho que era só isso. Aquele monte de conteúdo lá virou pouca coisa aqui, né? Com o professor falando, ajuda bastante. Professor, você pode explicar sobre a teoria do Saviani? Tranquilamente. Pedagogia histórico-crítica. Pedagogia, uma forma de ensino-aprendizado histórico, produzido pelo homem, crítica. Criticar. Vou ver se aquilo faz sentido. Para Saviani, vou pegar aqui uma definição dele da pedagogia histórico-crítica dessa primeira edição, de 84. Ele diz assim: nós temos que formar humanos que sejam capazes de compreender o conhecimento histórico acumulado. Vamos sim partir da realidade do aluno, conforme a Escola Nova pediu, mas é preciso que ele seja capaz de conhecer esse comportamento histórico, esse conhecimento histórico. E aí, Carla, entra algumas questões, que nem eu comentei ontem. Por que você sente vergonha alheia de alguns comportamentos? Por que você vê algumas pessoas, nossa, como que fulano faz isso? Como que ele pode fazer isso? Nós, apesar de não nascermos humanos completamente, nós temos assim, como que eu posso dizer para você? Existe um nível de humanidade que nós não toleramos. Se você violar aquele nível, você é tido como alguém que não se encaixa ao padrão. Nas nossas relações, alunos, professores, não existe um padrão de comportamento do professor, não existe um padrão de comportamento do aluno. Então, para Saviani, nós precisamos conhecer o ser humano universal e ensinar esse ser humano a agir em sociedade de acordo com essas ciências que nós conhecemos. Artes, história, ciência. Deu para entender, Carla? Marisa levantou a mão? Marisa? Quem levantou a mão? Eu acabei me perdendo aqui agora. Tem mais alguma questão? só um minuto, professor, a gente tá dando uma olhada aqui no edital para ver se não ficou nada. Enquanto isso, eu vou no meu chá. Luigi, tranquilo? Boa, feita. Boa noite, professor. Tudo bem? Fui eu que levantei a mão. Boa noite, tudo É, bem? Só me tira uma dúvida. Araucária, então, segue a pedagogia do Vygotsky ou de Saviani? O Vygotsky, ele é, na verdade, psicólogo, né? Ele não constrói uma pedagogia, por assim dizer. Então, ele fala sobre a formação do indivíduo. Araucária segue Saviani. O Saviani, ele é herdeiro de todo mundo. Esses grandes pensadores, não sei se eu posso colocar o Saviani como um grande pensador, eu acho ele chato pra caramba, mas eles estão sempre interligados. Então, quando ele vai falar na sua pedagogia, ele usa o Vygotsky. Todo mundo usa o Vygotsky. Em qualquer lugar do mundo que nós formos, nós iremos usar esse cara. É os dois. Não sei se eu consegui responder, Maria, se você conseguiu entender o que eu Aham, disse. compreendi. Então, entendi sim. Então, segue mais a de Saviani só, né? É que o Vygotsky ele não propõe uma teoria contraditória. Quando a gente fala em teoria,
Se a gente pensar a nível de Brasil, nós temos algumas. Para comparar, nós temos a tradicional jesuística, nós temos, por exemplo, a pedagogia tecnicista, a pedagogia histórico-crítica, a pedagogia libertária e a pedagogia libertadora do Paulo Freire. Então, essas pedagogias, elas se opõem um pouco, às vezes muito, uma à outra. A pedagogia da escola nova, mas o Saviano e o Vygotsky, eles não são opositores um do outro. O Saviano ataca a escola nova, ele não vai atacar a psicologia do Vygotsky. Ah, tá, entendi. Compreendi, então. Obrigado, viu? Nada. Fala, Rafael. Professor, queria que você desse uma passada na questão de concepções de educação infantil, que é o currículo, função social da escola, papel do aluno, papel do professor, princípio metodológico e principalmente da avaliação, né? Que existe existe a avaliação diagnóstica, existe a avaliação mediadora, né? Então, se eu puder dar uma passada. Tá, esse eu vou. A única parte da tua pergunta que ela não foi abordada em nada é a questão da avaliação. Em relação aos princípios metodológicos, é muito influenciado, como eu disse para vocês, no autor que a gente continua falando. Professor é mediador, a ideia da avaliação é você valorizar a criança enquanto tal, né, na condição que ela se encontra. E na educação infantil, a avaliação não é feita para classificar. Você não avalia para reprovar o aluno, igual nós fazemos, por exemplo, em outras faixas etárias. Lá na faculdade, você avalia o aluno para ver se ele é capaz de ir adiante, e se ele não for capaz, você reprova. Na educação infantil, tem muito caráter diagnóstico, caráter formativo. Você não avalia para reprovar, apenas para identificar as necessidades que esse aluno tem. Eu acho que aí responde um pouquinho essa concepção de educação infantil. Você quer que eu fale um pouquinho acerca dos instrumentos ou das modalidades de avaliação, Rafael? Rafael, em relação às modalidades de avaliação, nós temos pelo menos 3 principais. São mais, mas são 3 principais. A avaliação na modalidade diagnóstica, como o próprio nome sugere, é quando você avalia para saber em que nível o aluno está. Normalmente, nós utilizamos a avaliação diagnóstica no início do ano. E na educação infantil, para identificar as necessidades da criança. A avaliação somativa ela quase não existe na educação infantil. É aquela avaliação que você avalia para obter notas. Ela pode ser confundida com a avaliação trimestral, bimestral. Ou seja, a avaliação somativa, você soma para ver se o aluno vai ou não para séries superiores. A avaliação formativa, avaliação cumulativa, é essa avaliação que nós fazemos ao longo do ano letivo para avaliar o desempenho do aluno, para ver o que ele está conseguindo reter e para repensar a nossa prática. Então, a rigor, são essas 3 modalidades de avaliação. Modalidade é o caráter da avaliação. Para que eu vou avaliar? Instrumento é o mecanismo que eu vou utilizar para avaliar. As modalidades podem ser diagnóstica, pode ser formativa, pode ser somativa, cumulativa. O instrumento pode ser uma observação, pode ser uma prova escrita, uma prova oral, entre outros. Ficou alguma sem responder, Rafael? Não, professor, perfeito. Deu uma passada boa. Então é avaliação media. Ai, esqueci de novo o termo. Mediadora, professor da perspectiva da mediação. Modalidades de avaliação, isso, né? Modalidade de avaliação. Daí já não é mediador. Daí a estimativa nem vai contar, nem conta na educação infantil. Conta, mas pode cair no concurso. Pode cair, por exemplo, a avaliação utilizada na educação infantil é avaliativa. Daí vai dizer que não. É a somativa. Você vai dizer que não, né? Porque não soma nada. Justamente. Mais alguma questão? Não, professor. Agora, deixa eu ver aqui. A gente tinha uma questão de uma prova, professor. Tava falando sobre promoção. Daí a gente queria saber se está correto. Porque a gente não tinha visto isso.
Eu lembro assim, que a gente estudou com a professora Andréia no cursinho. E ela falou que não tinha promoção na educação infantil. Promoção, essa questão de você como que é, avaliar para passar de série, né? Essa questão assim na educação infantil não existe. E daí tem uma questão, só que eu não achei, que agora são tantas, mas uma questão que falava sobre isso e estava certa a parte que falava que havia uma promoção. E daí eu fiquei confusa nesse aspecto, porque a professora usou essa palavra como se não havia, entendeu? Não há promoção. Daí talvez seja um outro sentido e eu acabei me perdendo. Vamos lá, Thalita. Pergunta facílima de responder. Se eu falar que não há promoção em educação infantil, significa que a criança vai entrar no berçário e vai ficar no berçário para sempre. Não acontece isso. Você troca, ela vai trocando, infantil 1, blá, 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 até chegar no final. Não é isso que acontece? Talvez a terminologia da professora não tenha sido suficiente. Ela pode falar que não é que não há promoção. A promoção é automática desde que você cumpra a sequência obrigatória. O fato de você não reprovar não significa que não há promoção. Pelo contrário. Promoção é o aluno começar num nível e, depois de um dado período, semestralmente ou anualmente, como comumente ocorre, ir para o outro. Então, se ele chegou do infantil 1 para o infantil 2 de um ano para outro, ele promoveu. Ele foi promovido independentemente se teve avaliação. Sim, entendi, professor. Existe promoção automática na educação infantil. Não é que não existe promoção, tá? Entendi. Beleza. Obrigada, professor. De nada. Era essa? Sim. Fechamos então, Rafael? Queria trazer a questão para o senhor, só que eu não estou achando aqui, eu acho que não vou conseguir encontrar. Mas é bem isso que o senhor falou, que a gente ficou nessa dúvida aí, daí a gente ensinou a outra questão e era a que estava falando de promoção, porque a gente associou que a André tinha falado isso, né? E a gente ficou com isso na cabeça. E no caso, daí meio confundiu na hora da questão, mas agora que o senhor explicando ficou mais claro. Que bom. Bom. Era isso então, Rafael? Fechamos? Olha, se ninguém tem mais dúvida, pode fechar, professor. Podemos fechar. Então, gente, boa sorte para vocês no concurso. Tudo de bom para vocês. Nos falamos pelos caminhos da vida por aí. Uma boa noite. Opa! Boa noite, professor. Boa noite, Obrigada. professor. Obrigado. Boa noite. Tudo isso aí. Boa noite.